Olá, sejam bem-vindos ao canal Textos de Filosofia para Todos os Níveis. No vídeo de hoje eu vou abordar o texto O Discurso do Método, do filósofo francês René Descartes. A minha edição aqui do Discurso do Método é da Nova Cultural, da coleção Os Pensadores. O Discurso do Método é considerado uma obra fundamental, essencial para a filosofia moderna, mas também para a ciência moderna. Para a filosofia, todos os filósofos modernos que são posteriores ao René Descartes, tiveram que fazer referência não apenas ao discurso do método, mas como a obra do Descartes, a toda a obra do Descartes. Quer os pensadores fossem mais alinhados ao Descartes, quer os pensadores tivessem muitas divergências com Descartes, no entanto, eles têm que passar pela obra do Descartes, mesmo para elaborar as suas teses contrárias às teses cartesianas. Na própria contemporaneidade, o Merleau-Ponty, por exemplo, que pertence à fenomenologia francesa, ele tem que fazer referência e várias ao Descartes. Ele leu muito bem a obra do Descartes para poder elaborar a sua filosofia baseada na fenomenologia. Então, o Descartes, e o discurso do método, por sua vez, juntamente com as meditações metafísicas, essas são duas obras fundamentais na obra de um pensador, dentro do contexto de um pensador que é fundamental também para a história da filosofia moderna. No entanto, ele também é considerado um dos pais, um dos grandes pioneiros da ciência moderna. Ele concebe a natureza, por exemplo, de forma totalmente distinta da doutrina escolástica, que era então vigente. Lembremos-nos de que o Descartes ele nasceu no final do século XVI e viveu toda a sua plenitude no século XVII. Então, nessa época, ainda o ensino vigente nas poucas universidades que haviam era baseado todo na doutrina aristotélica. Ora, o que era a escolástica? A escolástica, ela afirmava que as obras do Aristóteles elas eram toda a verdade que existia aprendida pela razão. Então, se nós fôssemos fazer um paralelo com a Bíblia, por exemplo, na Bíblia estava toda a verdade e fundamentada basicamente na fé. Então, a Bíblia revelava a palavra divina, né? E você teria que acreditar nessa palavra, na verdade absoluta que estava contida na Bíblia, basicamente pela fé. Na escolástica, a autoridade toda era baseada nas obras do Aristóteles. Né? E essa obra do Aristóteles, ela era produto do quê? Do esforço máximo da razão humana. Tudo que a razão humana conseguiu produzir, descobrir, investigar, estava contida nessa obra aristotélica. Então, não era possível contestá-la de forma alguma. Né? Só que isso, ao longo da própria Idade Média, novas formas de conhecimento foram florescendo, foram surgindo no Renascimento, até chegarmos no século XVII, com o surgimento de figuras como René Descartes, o Galileu Galilei. O Galileu ele era contemporâneo do Descartes, e posteriormente, uma geração após, surgiu o Newton. Então, vamos dizer assim, havia o Leibniz também, que era filósofo e cientista também. Então, esse conjunto de pessoas, eles formavam o que se considera hoje em dia o surgimento da ciência moderna e o surgimento também da filosofia moderna. Ora, o discurso do método, ele nos coloca a seguinte questão, né? Até que ponto um texto ele é exclusivamente filosófico, até que ponto ele transborda e ele também atinge outras áreas, como, por exemplo, a ciência. Né? Então,
O Descartes, ele era um filósofo, né? E também um cientista, um matemático. Ele investigava o funcionamento do corpo humano. Ele elaborou uma nova física, que não foi a física que, entre aspas, foi a vencedora, que deu certo. A física vencedora que deu certo foi a física do Newton, precedida pelas teorias do Galileu. No entanto, o Descartes também é considerado um dos pioneiros dessa nova ciência, da ciência moderna. Na verdade, o que os comentadores, os estudiosos do Descartes afirmam é que o discurso do método é um preâmbulo, é uma espécie de prefácio às obras científicas do Descartes. Então ele elabora um método para poder resolver problemas que são científicos, para poder fazer demonstrações matemáticas, demonstrações geométricas, para poder resolver problemas da mecânica, para poder aplicar o método a fim de explicar o funcionamento do sangue, como o sangue percorre o corpo por meio das artérias, vai até o coração, etc, etc. Então, se você não entende, ou se você não compreende minimamente a obra científica do Descartes, jamais você vai compreender o pensamento filosófico do Descartes, porque os dois estão estritamente interligados. E qual que é a obra que seria o auge dessa interligação entre o pensamento filosófico e o pensamento científico do Descartes? É, logicamente, o discurso do método. Lembremos-nos que no século XVII não havia essa separação, a fragmentação dos conhecimentos. E também não custa lembrar que nem mesmo a grande cisão entre ciências da natureza e ciências humanas havia ocorrido ainda. Então, para os pensadores da época, até para o Newton, era natural você, no meio de uma obra científica, discorrer sobre algumas questões metodológicas que diziam respeito à filosofia e à metafísica, né? E vice-versa. Você não fazia uma obra exclusivamente metafísica, desvinculada do conhecimento científico da época, né? Então, por outro lado, também se afirma que é impossível interpretar, compreender corretamente o discurso do método pelo próprio discurso do método. Ou seja, não dá para desvinculá-lo de todo o conhecimento da natureza elaborado pelo Descartes. Hoje em dia se costuma fazer isso nas faculdades de filosofia, o que não seria exatamente uma boa coisa. O que eu vou fazer nesse vídeo é expor algumas das principais ideias contidas no discurso do método e tentar fazer alguma relação com a ciência da sua época. Eu não sou um historiador da ciência, portanto, isto não vai ser tão eficiente assim, mas é uma primeira tentativa, né? Então, eu vou falar, antes de abordar basicamente o discurso do método, eu vou falar algumas coisas bem gerais do pensamento do René Descartes. Então, o René Descartes, ele apresenta uma nova ideia de homem e uma nova ideia de natureza, que é totalmente diversa do pensamento escolástico, que era o pensamento oficial, do conhecimento vigente da época, né? Todas as universidades se valiam da escolástica. Então, a ciência moderna, ela não estava no centro da vida social e não estava também no centro da vida acadêmica. Ela estava ainda na periferia, ela estava... Hoje em dia, a ciência moderna, nós somos herdeiros da ciência moderna, então a ciência moderna ela está no centro, não só do conhecimento, como ela é a grande organizadora da nossa vida social, vamos dizer assim, né? Naquela época, não. Então, o Descartes ela traz uma nova ideia de homem, que é a ideia de um homem que basicamente é o ser composto de duas substâncias. A substância pensante, nós não podemos apalpar a substância pensante, ela é a sede da nossa razão e da nossa vontade. E a substância material,
que é o nosso corpo. Haveria entre essas duas substâncias uma terceira substância que o Descartes evoca, que seria a glândula pineal, que é algo físico que está abaixo do nosso cérebro. Eu não sei exatamente aonde se localiza a glândula pineal, né? Tá por aqui. E essa glândula pineal, ela seria a ponte, ela ligaria essas duas substâncias, que são totalmente diferentes, né? Algumas características inovadoras do pensamento moderno através do pensamento do Descartes. Eu vou citar aqui algumas delas rapidamente. Então, o Descartes ele enfatizava a laicização do saber, a universalidade do saber, independente da cultura e das e das individualidades, da subjetividade. Então, o que quer dizer isso? Logo no início do discurso do método, o Descartes vai dizer que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, né? Porque todo mundo pensa que tem. Eu poderia também interpretar de uma outra forma. O bom senso também não deixa de significar a razão. Ora, o aparelho cognitivo racional todo mundo tem. É claro que tem algumas pessoas que podem nascer com algum desvio mental, com algum problema mental, mas universalmente todo homem tem bom senso e todo homem possui razão. E esse bom senso e essa razão eles devem ser cultivados ao longo da vida, também porque senão eles vão acabar se desviando e se transformando numa outra coisa, se transformando na desrazão, se transformando em comportamentos que não têm sentido nenhum, né? Mas, em princípio, todo mundo tem bom senso, né? Isso garantiria a universalidade do conhecimento, independente da cultura da qual você nasceu, independente das circunstâncias da sua vida, independente da sua subjetividade pura, você tem o bom senso e você é um ser racional. O universo, a natureza, ela é representada de forma mecânica. O que quer dizer isso? Bem resumidamente, o Descartes talvez ele seja o primeiro filósofo que ele começa a prestar muita atenção na máquina. As primeiras máquinas estavam sendo feitas no século XVI e no século XVII, estavam começando a desenvolver de forma muito clara a arte da mecânica. Então, as roldanas, todo aquele mecanismo que compõe a máquina, né, eles estavam, vamos dizer assim, experimentando um florescimento muito grande. Então, o Descartes ele prestou muita atenção nesses tipos de maquinaria que estavam sendo construídas à sua época, e havia uma forma específica de explicar, uma relação entre causa e efeito para você poder construir essas máquinas. Ora, afirmou Descartes, a natureza funciona também como se fosse uma máquina. Então, se a roldana, se há todo esse mecanismo, essa engrenagem que explica o funcionamento das máquinas, esse mesmo mecanismo nós podemos comparar, nós podemos tomar de empréstimo e também esses mesmos mecanismos, eles poderiam ser usados para explicar como a natureza funciona. Então, a natureza é um imenso mecanismo, né? Bom, uma das consequências de conceber a natureza como mecânica é a de eliminar algumas causalidades, principalmente a causalidade final. A natureza não possui nenhuma causa final. Um corpo, ele se desloca por um espaço, não porque, por exemplo, ele é pesado e a Terra, o centro da Terra, e a sua causa final é chegar ao centro da Terra. Então, os corpos, eles se deslocam baseados única e exclusivamente na causa eficiente, a causa que os produz, mas ele não possui causa final. As substâncias que no Aristóteles
eram inúmeras, havia substâncias para quase todos os objetos, elas foram reduzidas fundamentalmente a duas: a substância pensante e a substância material. Então, uma pedra é diferente de uma árvore, que é diferente de qualquer outra substância. No entanto, para os modernos, tudo é matéria. Tudo é reduzido, pode ser reduzido à substância material. Isso eles estavam preparando para o tratamento matemático dado à matéria. Qualquer matéria, independente do que ela seja, ela vai ser tratada como extensão e movimento. Então, toda a matéria eu posso medi-la e posso lhe atribuir um movimento para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, dentro do espaço que vai ser inteiramente geometrizado, que é o espaço da geometria euclidiana. O Euclides era um matemático antigo. No entanto, eles vão usar a geometria do Euclides de uma outra forma, completamente diferente da forma que os antigos utilizaram. A geometria de Euclides vai ser utilizada para representar o próprio espaço, que é um espaço homogêneo. Ele não tem o alto e o baixo, a direita e a esquerda. É um espaço homogêneo onde os corpos, os planetas e os corpos assim que fazem parte aqui da Terra, planeta Terra, eles vão se mover sem ter um lugar privilegiado para ficar. E a última é: o universo ele tem uma constância e uma quantidade de movimento. Né? A quantidade de movimento não muda, é sempre a mesma. É claro que na relação entre os corpos, um corpo vai ganhar mais movimento, outro corpo vai ganhar menos movimento. Mas a quantidade geral do movimento que existe no universo é sempre a mesma. Né? Não custa lembrar também que o Descartes ele é um cristão. Né? E ele concebe que Deus é um ser criador e que criou todo o universo. Só que ele criou todo o universo, e quando ele criou o universo, para dar forma a esse universo, ele elaborou princípios universais e leis universais. Essas leis e princípios universais é que mantêm a estabilidade do universo. Então, há uma lei que garante a constância e a quantidade do movimento no universo. Há uma lei que garante que sempre que eu soltar uma pedra, ela vai cair com uma certa velocidade. Essa velocidade ela não vai variar de modo caprichoso, né? Porque ela não vai depender da vontade divina. Então, se você quiser, de uma certa forma, conhecer os desígnios divinos, você vai pesquisar a natureza. Né? Usando uma metáfora que não é a metáfora cartesiana, né? Que é uma metáfora do Galileu, que ele escreveu numa obra, se não me engano, Il Saggiatore, o universo é como se fosse um livro aberto. Só que para que nós consigamos lê-lo, nós temos que aprender geometria, matemática, e nós vamos desvendar esse universo, que é um livro aberto. Né? E que foi escrito pelo Criador do universo, que é Deus. Né? Então, as leis da natureza, elas foram criadas por Deus e elas não vão ser alteradas assim, sem mais nem menos. E mais uma característica do pensamento do Descartes, quando ele vai falar dos princípios da natureza, que a ciência vai tentar, da melhor forma possível, elaborar, né, e descobrir, esses princípios, eles são poucos. Há uma multiplicidade de fenômenos que ocorrem na natureza, de situações, de fatos que ocorrem na natureza. No entanto, essa multiplicidade ela é explicada por poucos princípios. Abaixo desses princípios, as leis. Essas leis elas seriam as causas
da multiplicidade de eventos que ocorrem no universo. Então, há poucas leis que explicam essa multiplicidade de eventos, né? Uma teoria que elabora tantas leis quanto o número de eventos na Terra não é uma boa teoria, não é uma teoria já descartada, né? E o Descartes, ele concebe ainda uma unidade do conhecimento. Talvez aí ele não seja tão moderno assim, porque ele ainda é um filósofo que ele tenta elaborar, ele encara, porque a filosofia era o grande conhecimento racional na modernidade ainda. Qualquer conhecimento racional era remetido à filosofia, né? Hoje em dia nós podemos pensar, o Galileu, a obra do Galileu já era física, mas não existia exatamente uma disciplina chamada física, um ramo do conhecimento que se separava de outros ramos do conhecimento que se chamava física, né? Então o Galileu falava que ele fazia a filosofia da ciência. Então tudo se remetia à filosofia, porque a filosofia representava um conhecimento racional, vamos dizer assim. Então, o Descartes, ele tinha a ideia de fazer um sistema total, vamos dizer assim. Existiam poucas leis na natureza, existiam poucos princípios na natureza que explicavam essa multiplicidade de conhecimentos. Então, por mais que os conhecimentos fossem divididos em áreas já, em algumas áreas nessa época, o Descartes ele pensava em reunir esses conhecimentos dentro de um único sistema. Haveria, então, uma unidade no conhecimento, cuja raiz seria a metafísica. A metafísica aqui eu estou entendendo como a parte da filosofia que trata do método do conhecimento, que trata da concepção do que é a realidade, do que é a realidade material, do que é a realidade pensante, de como o homem pode conhecer as coisas. Então, essa é a metafísica que é a base desse sistema de conhecimento. O grande tronco que o Descartes vai elaborar, porque a imagem é de uma árvore, o tronco dessa unidade do conhecimento é a física, né? E os ramos são os ramos dos conhecimentos, vamos dizer assim, mais particulares. Ele localiza a mecânica, a medicina e, se não me engano, a moral. Então, tem os três grandes ramos do conhecimento que, para o Descartes. Então, é como se fosse uma árvore, mas a raiz dessa árvore, o fundamento dessa árvore é metafísica. É por isso que, para você entender bem a obra do Descartes, o ideal seria ler as obras, entre aspas, filosóficas e as obras científicas, porque tudo faz parte de uma grande unidade do conhecimento. Bom, aqui eu vou começar então a parte referente ao discurso do método. Eu vou abordar a primeira parte, né? E depois, conforme o andamento, eu abordo a segunda parte e aí faço mais alguns vídeos, 1 ou 2 vídeos, abordando as outras partes. Lembrando que o discurso do método ele é dividido em 6 partes, em 6 grandes partes. Eu não vou fazer uma leitura exaustiva nem academicista aqui do discurso do método. No entanto, eu não vou passar também tão rapidamente pelos conceitos, pelas ideias, pela forma de argumentação que estão expostas no discurso do método, né? O nosso canal tem esse propósito, né, de não ser um resumo do pensador XYZ, mas ao mesmo tempo de não ser uma análise mais exaustiva desse pensador, né? É um canal que se propõe a alcançar um público bem cultivado que se interessa por essas questões e que também pode aproveitá-las ou no ensino médio ou na faculdade. Então, a primeira parte do discurso do método, ela começa fazendo referência ao bom senso. Então, eu já disse
que o Descartes considera que o bom senso ele é universal, e ele é universal porque todo mundo pensa que tem o bom senso, né? Então, não sei se isso é uma ironia do Descartes, né? Mas ele pretende, o argumento dele é todo mundo acha que tem bom senso. O que é o bom senso? É você ter um juízo bom. Você pode distinguir o bem do mal, o correto do incorreto, do ponto de vista moral. Mas também você pode julgar entre a opinião verdadeira e a opinião falsa. Então está tanto no nível do conhecimento quanto no nível da ação, da moral. Eu posso distinguir uma boa ação moral de uma má ação moral. Eu posso distinguir uma boa opinião de uma opinião duvidosa e falsa. Então todo mundo pensa que tem o bom senso, né? Ora, só que o Descartes ele tem que reconhecer também que há uma diversidade de opiniões, né? Então há modos diversos de pensamento, né? Há vários modos de pensamento. E diz o Descartes aqui logo no início, as maiores almas, alma ele está falando aqui mais no sentido do pensamento, né? As maiores almas também são capazes dos maiores vícios, né? Por que que uma pessoa que pode ser dotada de muito bom senso, de uma boa capacidade de julgar, ela pode incorrer em erros? No fundo, essa que é a grande questão do Descartes, né? Os antigos, eles fizeram descobertas magníficas, extraordinárias. A geometria é uma descoberta de vários povos, a aritmética é uma descoberta de vários povos na antiguidade, que são monumentos à civilização, monumentos ao pensamento humano. No entanto, muitas dessas descobertas, diz o Descartes, foram feitas muitas vezes ao acaso, ou à custa de muito esforço, né? Sendo que o esforço poderia ser menor, né? Então, portanto, para o Descartes, se você enveredar por um caminho não muito bom, em termos de conhecimento, isso não se trata da falta de inteligência. Não é uma questão de alguém ser mais inteligente do que o outro, ou de uma época ser, entre aspas, mais atrasada do que a outra, né? Para o Descartes, ele vai puxar a brasa para a sua sardinha. Para o Descartes, isto é a falta de um método, de um verdadeiro método para o pensamento que vai conduzir para o verdadeiro método para a descoberta de várias verdades científicas. Não só científicas, né? A gente poderia também pensar isso em termos de moral. Então, se o método não é o correto, afastamo-nos da verdade, né? Ou eu até posso chegar a uma descoberta que seja verdadeira, por acaso, ou depois de muito esforço. Só que se eu estivesse utilizando um método eficaz, um método correto, eu pouparia muitos esforços. Então, uma das grandes vantagens que o Descartes está alardeando aqui, né? Vamos convir que o Descartes vai fazer a propaganda do método dele, é que o método dele conduz de forma muito mais eficiente por um caminho reto o espírito humano em direção às verdades. O espírito humano, o pensamento humano, ele não vai ter que percorrer uma longa cadeia, um longo caminho, um caminho tortuoso até chegar à verdade. O método do Descartes seria um método onde você percorreria uma linha reta e não uma estrada sinuosa, né? A outra questão que o Descartes vai começar a abordar no livro, na primeira parte, é que o método que ele está apresentando é um método individual. Então, o Descartes escreve na primeira pessoa e descreve sobre si mesmo, não é? Esse método, então, ele não é um produto de um esforço coletivo, ele é produto de um espírito individual, de uma mente individual
que é o René Descartes. E aí ele fala, a elaboração do edifício do conhecimento é menos perfeita se elaborada por vários colaboradores, porque cada um vai querer dar a sua colaboração, e uma estrutura ela não vai ficar perfeita desde o seu início. Eu tenho que elaborar primeiro as bases do conhecimento para depois construir o restante do conhecimento. Se várias pessoas estão colaborando para esse conhecimento vai ficar capenga, porque a estrutura vai ficar, não vai ser muito sólida, consequentemente o desdobramento dessa estrutura também não vai parar quase em pé, né? Então o Descartes diz, lá por volta da página 30, assim o meu desígnio não é ensinar aqui um método que cada qual deve seguir para bem conduzir a sua razão, mas apenas mostrar de que maneira me esforcei por conduzir a minha. Então, ele está afirmando o seguinte, ele está cultivando a sua razão por meio do método. Ele quer bem conduzir a sua razão. Ele elaborou a dele, né? Você que elabore a sua, né? Ora, para elaborar um método que corresponde a um conhecimento inteiramente novo para os contemporâneos do Descartes, né? Porque se o Descartes também estivesse contente com os conhecimentos recebidos, se o Descartes estivesse satisfeito com os conhecimentos recebidos, e olha que ele estudou no Colégio La Flèche, parece que é a instituição mais prestigiada lá da França. No entanto, ele não estava convencido da instrução que ele recebeu. E é por isso que ele elabora um novo método e uma nova ciência, né? Bem modesto o senhor René Descartes. Então, ele passa em seguida, nessa primeira parte, a fazer uma descrição das instruções, do que ele recebeu desde a infância, né? E por quê? Porque o objetivo dele é o seguinte, é mostrar que todas as instruções que lhe foram dadas desde a infância, passando depois pela universidade, eram instruções, eram conhecimentos, eram opiniões passíveis de dúvidas, passíveis de estarem erradas e, portanto, passíveis de serem falsas, né? Então, ele estudou no Colégio Jesuíta La Flèche, né? Então, ele fala que as instruções, ele cita algumas instruções que ele recebeu durante o período da sua formação. Ele leu muitas fábulas, livros antigos, livros em geral, matemática, teologia, filosofia, medicina, estudo de línguas, né? Ele afirma que ele encontrou grande prazer, por exemplo, na leitura da filosofia, de livros antigos, porque era uma conversa com as pessoas dos outros séculos, dos séculos passados. Fim desse período de estudos, como Descartes ele não estava convencido de quase nenhuma dessas instruções, né? Talvez ele tivesse toda a condição de ser, do ponto de vista institucional, o professor do Colégio La Flèche ou das principais universidades que ele quisesse dar aula, né? No entanto, o Descartes ele é filho de ricos burgueses, ele não precisou trabalhar em nenhum emprego a vida toda, e ele projetou a vida dele da seguinte forma, né? Eu vou viver modestamente, não vou esbanjar a fortuna que eu herdei dos meus pais, né? E, no entanto, vou me dedicar somente a isso, né? Como se fosse pouca coisa. Então, ele nunca deu aula em uma universidade, foi um professor oficial, né? Ele publicou algumas obras, várias obras, relativas aos mais diversos assuntos, porque ele tinha tempo suficiente para se dedicar a isso. Então, a fonte de renda dele era a herança dele, que ele recebeu dos pais, ele vivia de forma modesta, né? Então, como ele não tinha vínculo empregatício nenhum, depois
de ler os livros e receber as instruções, ele foi para o grande livro do mundo. Então ele foi viajar e foi conhecer outras culturas e outras formas de ver o mundo. Qual que era o grande objetivo dele? Comparar os costumes, os mais diferentes costumes, e aperfeiçoar os juízos. Aqui cabe uma observação. Vou fazer um pequeno parênteses assim. O Descartes falava que em arte não no sentido somente artístico, o sapateiro ele é um artista do sapato. Por quê? Porque ele conhece intuitivamente a forma como se constrói o sapato. Né? O polidor de lentes, lá da época do século XVII, ele era um artesão. Ele não sabia a causa, ele não conhecia a teoria da luz, ele não conhecia a teoria da refração da luz. No entanto, ele sabia polir uma boa lente como ninguém. Né? Então, a arte poética também, para o Descartes, não era necessário estabelecer nenhum conhecimento teórico específico, nenhum fundamento. É uma pessoa que sabia falar em público, não precisava exatamente conhecer as técnicas da retórica. Né? Porque o contrário também poderia ser verdadeiro. Né? Você pode conhecer várias técnicas por meio da leitura de livros da arte e da retórica e, no entanto, não conseguir convencer nem a sua própria sombra. Não é? Então, o Descartes ele fala que vários tipos de arte não necessitam de método, porque para as pessoas desempenharem bem as suas funções, isso é uma forma, vamos dizer assim, quase intuitiva. Ela sabe como desempenhar bem as funções dela. O carpinteiro sabe como bem construir móveis sólidos. Ele não precisa de um método para construir móveis sólidos. Até mesmo o poeta, idealizando um pouco o poeta, ele não precisa de nenhum método para fazer uma poesia épica, dramática. No entanto, ressalta ele, para o conhecimento da então nascente ciência ou das ciências, é necessário método. Ora, o que o Descartes está querendo dizer aqui? Voltando um pouquinho para trás. A questão de você ir por um caminho errado ou ir para um caminho certo não tem nada a ver com a questão da inteligência. Uma pessoa inteligente, ela pode muito bem investigar vários fenômenos, no entanto, ela não tem método nenhum para investigar esse fenômeno e ela ou nunca vai conseguir atingir uma verdade, uma explicação verdadeira sobre esses fenômenos, ou então, quando ela atingir, ela vai se passar muitos anos, né? Quando ela poderia, em um ano, em poucos meses, atingir a verdadeira explicação sobre aquele fenômeno, se usasse o método verdadeiro. Então, o método ele faz sentido para você adquirir conhecimentos, vamos dizer assim, do funcionamento da natureza, para você fazer demonstrações geométricas mais seguras que vão ser aplicadas, por sua vez, para produzir objetos que serão úteis aos homens. Né? Então, todo o conhecimento científico, que no fundo é um conhecimento verdadeiro, e mesmo conhecimentos filosóficos, eles exigem o quê? Exigem um método. O método serve tanto para aquele um pouco mais capacitado quanto para aquele menos capacitado. Se uma pessoa é muito inteligente e não usa o método corretamente, aquela outra pessoa que não é tão inteligente assim, se essa outra pessoa que não é tão inteligente assim utilizar um método, essa pessoa estará adiante, terá mais conhecimento do que o outro que é mais inteligente. Então, né, isso para o Descartes é uma questão do método. Né? Então, ele se propõe a aplicar o seu espírito para conhecer de forma progressiva, por meio do método, todo o conhecimento que é significativo, né? Todo o conhecimento que é realmente verdadeiro,
que não é uma mera opinião que pode ser facilmente derrubada, que pode ser facilmente contestada. Aqui, na primeira parte, o Descartes ele vai falar sobre 3 fontes de conhecimento aqui, né? E vai desmentir, por exemplo, a teologia. A teologia para o Descartes é uma forma de obscurantismo. Não é possível alcançar a certeza no conteúdo da teologia. Né? Por quê? Porque ele está acima da limitação do homem. O homem é um ser limitado. O homem é um ser racional, a razão do homem é universal, o bom senso do homem é universal. O método, então, ele se aplica a seres humanos e à sua finitude. Né? Tudo que o homem puder conhecer como sendo verdadeiro, mas a partir da sua finitude. É por isso que o Descartes ele tem que elaborar uma antropologia filosófica muito bem fundamentada. Por quê? Porque o Descartes ele tem que dizer o que é o ser humano e como esse ser humano ele funciona o pensamento dele. Isso está totalmente articulado com o método. Né? O método ele é totalmente articulado com o conhecimento humano. Eu peço desculpa pelos cachorros. Né? Nessa altura, eu fico envergonhado pelos donos desses cachorrinhos. Né? Mas eu vou seguir aqui, porque senão não tem como eu seguir, né? Nessa quarentena maravilhosa. Então, retomando aqui, né? A teologia. A teologia, ela está acima. A teologia, ela elabora conhecimentos também. Ela não é simplesmente uma pregação do padre, né? Ela é um conhecimento baseado em várias, fundamentadas muitas vezes em teorias filosóficas, mas para o uso da religião, para justificar vários dogmas religiosos. Ora, o Descartes acha que esses conhecimentos passados pela teologia, eles estão acima do limite do homem. Eles não podem, eles ultrapassam o limite do homem, então não serve para coisa nenhuma. Isso aqui não serve para coisa nenhuma. Não dá para se apontar nem a verdade nem a falsidade. Algo que está acima da minha capacidade de compreensão, eu não posso falar que é verdadeiro ou falso. Simplesmente eu suspendo meu juízo e acabou. Não é? O outro conhecimento, filosofia. A filosofia até então, que ele recebeu lá, né, de todo o corpus aristotélico, de toda a doutrina escolástica, né, que sistematizou o corpus aristotélico numa grande rede de dogmas, vamos dizer assim, do conhecimento racional, né, ela gera dúvidas, né, porque também não existia só a filosofia do Aristóteles, existia a filosofia do Platão, que rivalizava com Aristóteles, existia a filosofia dos neopirrônicos, existia vários tipos de filosofia, e elas nunca entravam em acordo. Não é? Então, essa disputa de teorias, essa disputa de opiniões gera dúvidas, e tudo que gera dúvida é falso. Para o Aristóteles, para o Descartes, deve ser rejeitado. Eu vou lembrar para vocês que esse é o argumento clássico do cético. O que é o cético? É aquele que duvida de tudo, que diz que é impossível alcançar a verdade. Por quê? Porque as pessoas não se colocam em acordo sobre coisa nenhuma. Nem sobre o que vão comer daqui a pouco, nem sobre como a quarentena vai ter fim, nem sobre nada, nem sobre verdades que aparentemente são inquestionáveis, as pessoas entram em acordo, nem sobre a existência de Deus, etc, etc. Então, não há por que apontar que uma opinião é verdadeira e as demais são falsas. Isso nos conduz ao ceticismo. Ora, o Descartes ele não é cético, mas ele usa do ceticismo para demolir o edifício da escolástica. E por que ele tem que demolir o edifício da escolástica? Para justificar a constituição de uma nova ciência, a constituição de um novo tipo de conhecimento. Não só de uma nova ciência, mas de uma nova forma de representar o mundo, de uma nova forma de abordar o funcionamento do mundo, que é a forma moderna, que está em plena gestação no pensamento do Descartes. Né? Então, ele usa
de estratégia cética para o quê? Para apontar para o conhecimento da ciência, para o novo conhecimento que hoje em dia nós chamamos de ciência moderna. Né? Em relação às ciências, o Descartes diz, em relação à concepção clássica de ciência, toda a ciência que significa conhecimento racional sobre as coisas está fundamentada em concepções metafísicas. Porém, né, se já foi constatado que muitas concepções metafísicas trazidas pela escolástica, pela doutrina aristotélica, elas são falhas, né? Então, e se a metafísica, de uma certa forma, isso na cabeça do Descartes, fundamenta a concepção de mundo, fundamenta a concepção de conhecimento, fundamenta a própria concepção de ciência, se a metafísica da escolástica é falha, a ciência também é falha. Né? Por último, né? Então até aqui ele vai retornar agora e vai fazer algumas breves observações e vai chegar a algumas breves conclusões sobre a viagem que ele fez. Então, filosofia, teologia, ciência escolástica eram conhecimentos livrescos que ele recebeu durante seu período de formação. Depois, vocês se lembram, ele saiu pelo mundo, né? Mesmo porque ele tinha dinheiro suficiente, né? Não esbanjou o dinheiro que ele herdou dos pais e foi conhecer outras culturas para ver o que havia de verdadeiro, o que havia de para formar melhor os seus juízos, para, vamos dizer assim, aperfeiçoar o seu bom senso. Né? Então, em relação à diversidade entre os povos observadas nas viagens, né? Ora, conduz a uma certa dúvida e incerteza, porque o que é valorizado em determinadas regiões, em determinadas culturas, não é valorizado em outras. Né? Então, não é impossível afirmar que uma cultura é superior à outra. Assim como na filosofia há divergências de opiniões, os costumes, nós podemos encarar os diversos costumes como sendo divergências de opiniões sobre a vida social, sobre os valores de cada sociedade. Porém, para que exista um conhecimento sólido para o Descartes, é preciso elaborar um método que nos livre dessa dúvida, da incerteza, que nos livre desse, vamos dizer assim, relativismo. Não é só relativismo cultural, mas relativismo no conhecimento. Né? Então, aí o Descartes, após, vamos dizer assim, tentar demolir o edifício da escolástica, ele tem que começar a constituir o que as bases, preparar as bases para o seu método, que não seja assim relativista, que não seja mais uma mera opinião dentre as outras opiniões, que não seja mais uma mera teoria dentre outras teorias. Ele tem que elaborar uma metafísica que faça sentido para os novos tempos que se anunciam, que é o tempo do mecanicismo e das máquinas. Então, esse foi o nosso vídeo. Desculpem os ruídos externos, sempre há ruídos externos, né? Não tem como, são vídeos caseiros, né? Mas eu me esforcei ao máximo para fazer uma primeira apresentação do pensamento do Descartes. Eu vou continuar e pretendo continuar até o fim. Né? Em geral, os outros vídeos eu passo só alguns trechos das obras dos autores. Mas neste vídeo eu resolvi, não só neste vídeo, né, nesse tipo de abordagem do Descartes, eu resolvi abordar a obra completa do Discurso do Método. Do ponto de vista do número de páginas, é uma obra fina. Eu espero que vocês leiam, não fiquem só vendo esse vídeo, né, até para me contestar a minha interpretação e o meu entendimento sobre o Discurso do Método. Então, é uma obra curta, mas eu senti a necessidade de abordar o Discurso do Método todo. Até mais!